Olá, eu sou o professor Johnny Mercis e nós vamos começar agora mais uma aula do curso de Engenharia Civil e hoje nós vamos falar sobre perícias judiciais. Vamos iniciar todas as considerações sobre essa disciplina de perícias judiciais e, em especial, nessa aula número 2, a aula número 1 foi só a introdução à disciplina e essa aula número 2 nós vamos falar um pouquinho sobre a ética profissional, tá certo? Então, já iniciando a aula de hoje, nós precisamos pensar o que é ética. E aqui eu tenho um conceito básico do que poderíamos conceituar, então, essa palavrinha, né? A ética. Aqui diz assim: ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e também teórica. Ou seja, a ética a gente pode identificá-la como o comportamento que a gente pode ter em uma determinada situação a partir de regras pré-estabelecidas. E essas regras, elas têm que ser fundamentadas previamente, de forma que ela não fira os direitos nem de uma das partes e nem da outra parte envolvida em uma questão. Continuando aqui, é um conjunto de princípios ou normas pelas quais se pauta a conduta humana. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sei e o envolvimento que eu tenho nos relacionamentos interpessoais vão determinar a minha ética com relação a outra pessoa. Continuando, a ética vale para todos os aspectos da vida. Então, quando eu pré-estabeleço regras dessa conduta humana do relacionamento com outras pessoas, a partir de princípios ou normas pré-estabelecidas, eu consigo abranger todos os aspectos da vida em que eu respeito opiniões e que eu sigo essas regras para não ferir regras de outras pessoas e também para não deixar que essas regras firam os direitos que eu tenho, seja no âmbito pessoal, seja na esfera profissional ou em qualquer outra interação humana. Então até aqui o que vale para nós são duas coisas importantes. Primeiro, o âmbito pessoal, quando eu estabeleço regras e limites para que eu não fira os direitos de outra pessoa e que também as outras pessoas não firam o meu direito. Porém, o principal aqui, como nós estamos falando de engenharia, seria a ética profissional. Por quê? Porque nessa relação, nessa interação com outros indivíduos, nós obviamente temos alguns conceitos, algumas regras e algumas normas pré-estabelecidas para que a gente possa interagir de modo que nenhuma das partes saia prejudicada em uma tarefa ou em uma atividade a ser desenvolvida. Assim, a ética na engenharia é a ciência que também deve acompanhar todas as tomadas de decisão em projetos ou em serviços realizados por profissionais da engenharia. Ou seja, todas essas regras que já são pré-estabelecidas, no nosso caso, pelos órgãos regulamentadores e também pelas leis estabelecidas no país, nós levamos em consideração todo esse conjunto de normas e regras e nas tomadas de decisão que a gente precisa ter
em uma atividade profissional, em especial aqui ligado à engenharia, eu consigo então realizar projetos, serviços com essas regras pré-estabelecidas, respeitando assim o direito do outro e também tendo os meus direitos garantidos nessa atividade ou nesse projeto que está sendo executado ou desenvolvido. Seguindo. Assim, entre os cânones fundamentais, ou seja, naquilo que é essencial do Código de Ética Profissional, acabam por se destacar dois em particular. Veja só. O primeiro deles é zelar pela segurança, saúde e bem-estar das pessoas durante a execução das tarefas profissionais. Zelar pelo bem-estar de todos os envolvidos em uma tarefa profissional é de responsabilidade também do engenheiro civil, até porque ele é o principal responsável pelo desenvolvimento de um projeto, pela execução de uma obra e pelo gerenciamento de um pessoal. Portanto, a segurança, a saúde e o bem-estar desse pessoal nessa tarefa realizada também é de responsabilidade do engenheiro. Portanto, ele tem que se envolver eticamente com essa atividade a ponto que nenhuma dessas particularidades desse código de ética sejam quebrados. O segundo seria realizar serviços apenas nas áreas de sua competência. E isso é fundamental, porque o engenheiro ele estuda e ele tem formação para desenvolver e desempenhar aquilo que ele se formou para executar e para desempenhar em sua profissão. Por exemplo, em um acidente de trabalho, o engenheiro ele é responsável pelo pessoal, porém ele não pode ser responsável clinicamente por um acidente de trabalho com um profissional ou um funcionário que venha precisar de atendimento médico. O engenheiro não é responsável por realizar esse atendimento médico, e sim um profissional ligado à área da saúde. Então, o engenheiro ele é responsável apenas pela sua área de competência, que é, justamente, no caso da engenharia civil, a execução, no caso de um canteiro de obras, por exemplo, a execução dessa obra, e sabemos que a engenharia civil tem vários ramos de atuação, e nos mais variados ramos de atuação, o engenheiro civil ele tem que ser responsável exclusivamente por sua área de atuação. Seguindo, vamos ver 10 preceitos éticos de um engenheiro perito. Obviamente, nossa disciplina em questão aqui é a de perícias judiciais, então vamos ver aqui os preceitos éticos de um engenheiro que está envolvido em uma perícia. O primeiro deles, evitar conclusões intuitivas e precipitadas. Ou seja, o engenheiro ele tem formação técnica para poder dar o seu parecer em um determinado caso ou em um determinado objeto que está sendo alvo de um trâmite judicial. Porém, ele não pode se precipitar em suas conclusões e deve sim estudar o caso para aí então ele lavrar um laudo e dar a sua conclusão desse caso em questão. Também o engenheiro perito ele deve falar pouco e em tom sério. Por que isso? É obviamente que o trabalho de qualquer profissional ele não necessariamente tem que ser num tom extremamente sério e sem aspectos de descontração. Porém, normalmente, como um engenheiro perito ele está envolvido em um trâmite que envolve trâmite judicial e muito provavelmente em decorrência de um sinistro,
ele deve simplesmente analisar o caso e também com muita seriedade. Terceiro, deve ter muita modéstia e pouca vaidade, até porque ele está envolvido em um trâmite judicial e ele foi chamado para esse papel de perícia e ele deve apresentar a sua opinião técnica sobre o assunto, porém com muita modéstia, até porque é o juiz que vai determinar ganho de causa e não o engenheiro. Deve manter o segredo exigido. Mais uma vez, a gente sabe que o perito ele trabalha em um trâmite judicial, portanto, ele deve manter a descrição sobre o caso e os detalhamentos, né, de um trâmite judicial. Também deve ter autoridade para ser acreditado. É claro que o engenheiro ele tem responsabilidade técnica e tem conhecimento técnico para ter autoridade, até porque essa autoridade técnica é que determinou o seu chamamento a partir do juiz. Portanto, ele deve constatar essa autoridade para ser auxiliar nesse trâmite judicial, justamente pelo chamamento do juiz. Ele deve ser livre para agir com isenção. E aqui é um ponto muito importante, porque como a gente está falando de trâmite judicial, o engenheiro perito ele tem que não tomar partido sobre um ou outro lado de um trâmite judicial, e sim trabalhar com isenção e apenas demonstrar o seu conhecimento técnico a partir do lavramento de um laudo pericial. Não aceitar intromissão de ninguém. Quem tem o conhecimento técnico é o engenheiro civil perito, não outra pessoa qualquer que está querendo se envolver nesse trâmite. Ele também deve ser honesto e ter a vida pessoal correta. É claro que a gente não pode se envolver nos aspectos pessoais da vida de ninguém. Porém, se o engenheiro civil tem intenção de se tornar um engenheiro perito, ele vai ser chamado pelo juiz. E, obviamente, como existe uma lista de espera de chamamento para que o juiz siga essa listagem, ou simplesmente o juiz vai chamar aquele que ele tem maior confiança para desenvolver um bom trabalho em um trâmite judicial, muito provavelmente ele vai chamar aquele que tem a vida mais irrepreensível possível para ter isenção no processo e também a confiabilidade suficiente na questão da ética profissional. Também deve ter coragem para decidir, ou seja, em uma situação de sinistro, ter coragem para desenvolver um bom trabalho deve ser a característica do engenheiro perito, até porque todos esperam que ele trabalhe com isenção, coragem, porém exerça o seu conhecimento técnico e lavre um documento chamado laudo pericial para poder demonstrar e contribuir, demonstrar o seu conhecimento e contribuir nesse trâmite judicial. Também deve ter competência profissional para ser respeitado. Logicamente que, como ele está sendo exigido em seus conhecimentos em um trâmite judicial, ele precisa ser respeitado por sua competência profissional. Seguindo aqui, vamos dar alguns exemplos da negligência na ética profissional. Ficou meio tortinho aqui, na ética profissional de alguns profissionais envolvidos no ramo da engenharia. Então nós temos como primeiro exemplo aqui o desastre que aconteceu na década de 80 do ônibus espacial Challenger. Aqui diz assim que em 28 de janeiro de 1886,
a previsão do tempo em Orlando, nos Estados Unidos, previa uma frente fria que poderia levar a temperaturas próximas a menos 8 graus centígrados na manhã em que o ônibus espacial Challenger estava previsto para ser lançado. O que isso acarretaria? A temperatura fora da faixa da temperatura adequada, associada à emoção e às pressões em torno do lançamento desse ônibus espacial, colocaram a necessidade de cumprir os prazos de lançamento acima dos protocolos de segurança. Ou seja, a pressão exercida nesses profissionais de engenharia, o dinheiro envolvido e todo o risco que poderia acontecer de alguma coisa dar errado nesse lançamento desse ônibus espacial na década de 80, ficou acima dos protocolos de segurança. E nós sabemos o que aconteceu. Em 1986, foi transmitido ao vivo o desastre, que tem uma fotinha aqui, ó, o desastre que aconteceu nesse ônibus espacial, e ele explodiu ao vivo para o mundo inteiro, com todos os tripulantes e todo o aparato envolvido nesse lançamento desse ônibus espacial. Um segundo exemplo de negligência na ética profissional aconteceu há pouco tempo agora na tragédia de Brumadinho. O que aconteceu lá? As barragens, o que aconteceu de problemas com relação a essa ética profissional, né? Primeiro, não poderia acontecer de barragens estarem próximas às cidades, barragens com um alto risco de rompimento. Segundo, a ausência de um plano de evacuação. E por não ter esse plano de evacuação, a gente sabe o que aconteceu, né? As próprias empresas se fiscalizavam. Então veja que isso é um problema gravíssimo com relação a uma obra propriamente dita. Por quê? Normalmente a fiscalização de uma obra ela não é feita pela própria empresa que a executa. A fiscalização tem que ser feita por órgãos responsáveis por isso. Então, isso foi uma grande falha de ética nessa obra em questão. O que mais? Falhas e omissões no processo de licenciamento ambiental para as operações da empresa Samarco, né? Então, ali, essa questão de licenciamento ambiental deve ser levado muito a sério. E nós vimos o que aconteceu, que pela negligência desse licenciamento ambiental, a devastação e o grande prejuízo ambiental que esse rompimento de barragem teve, nesse caso em especial, levará muitos anos para que a natureza se recupere desse desastre, principalmente o Rio Doce e toda essa área que foi atingida por dejetos de mineração. Também sérios riscos da barragem construída segundo o método a montante, que é considerado mais econômico, mas também com maiores riscos, mais perigoso. Então nós sabemos que na engenharia nós temos toda uma questão de carga, de pressão e de tensões que podem ser estabelecidas em uma estrutura. No caso dessa estrutura, como ela foi projetada e desenvolvida, nós sabemos que a maior pressão ela se encontrava na parte inferior da barragem, onde existia a menor incidência de manutenção e de monitoramento. E foi justamente onde a barragem rompeu, né? Na sua parte na parte de maior pressão e na parte de menor resistência a essas tensões aí. Também, como os resíduos contêm água,
a barragem precisa ser constantemente monitorada e drenada para não ceder. A gente sabe também que isso não aconteceu de maneira eficaz e o que prova isso foi justamente que a barragem cedeu. Muito bem, encerrando a aula de hoje, vamos só dar uma introdução à perícia. Então, o que é perícia? É uma prova admitida em um processo judicial, destinada a levar ao juiz elementos relativos aos fatos que careçam de conhecimentos técnicos, podendo consistir numa declaração de ciência, na afirmação de um juízo, ou em ambas simultaneamente. Ou seja, a perícia é uma atividade que o engenheiro civil, no nosso caso, desempenha ou desenvolve a partir de um chamamento do juiz, onde exista a necessidade de de conhecimento técnico e de uma visão técnica em um determinado assunto de um trâmite judicial. A prova pericial ocorre nas ocasiões em que o juiz não está apto para realizar a verificação dos fatos, seja pela carência de conhecimentos técnicos ou pela impossibilidade de colher os dados necessários. Ficou duplicado aqui, né? Os dados necessários. Então, veja, quando que o juiz ele convoca um engenheiro civil para participar de um trâmite judicial como perito? Quando ele não tem conhecimento técnico suficiente para tomar sua decisão em favor de uma das partes de um trâmite judicial, então ele convoca um engenheiro civil perito para que desempenhe a sua função e desenvolva um trabalho que demonstre o seu conhecimento técnico em uma determinada área da engenharia civil e contribua, então, para que o juiz tome sua decisão em um trâmite judicial. Tá certo? Então, aguardemos agora nossas próximas aulas, onde tudo isso que a gente está comentando vai ficar muito mais claro, porque a gente vai detalhar alguns aspectos relacionados à perícia judicial. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se tem alguma dúvida naquilo que foi comentado na aula de hoje, entrem em contato, pode ser na descrição do vídeo ou por WhatsApp, e aqueles que tiverem dúvida, né? E mandem suas dúvidas para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível e não ficar dúvidas não ficar possíveis dúvidas sobre o tema que nós estudamos na aula de hoje, tá certo? Então, terminamos nossa aula por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!